Olá, seja bem-vindo a mais um encontro, a mais um bate-papo. Meu nome é Igor Vicente Meu nome é Issa de Paula. e juntos apresentamos o Encontros Sociais, um podcast do Instituto Idem. Tudo bem, Aissa? Tudo bem, Igor? Beleza. O tema dessa série é a Agenda 2030 e os direitos da criança e do adolescente. O episódio de hoje é ODS 4, Desenvolvimento das potencialidades desde a primeira infância. Hoje, temos aqui duas professoras, duas pedagogas, orientadoras, eu posso dizer assim, é, direcionadora de futuros brilhantes pessoas, né? Eu até estava vindo e estava olhando fazendo um estúdio e vi uma frase. E antes da gente fazer reflexão, também queria falar sobre essa frase que eu achei ela super interessante. A frase é o seguinte: professor não é o que ensina, mas é o que desperta no aluno a vontade de aprender. E eu achei super bonita. E eu também sou de família de professores. Minha mãe é pedagoga, meu irmão é professor. Então eu sei o quanto é difícil isso estar dentro de casa, visualizando essa luta, né? Hoje estamos aqui com a Nayara Maciel. Ela é pedagoga, especialista em neurociência aplicada à educação. Ela está à frente do projeto O Federalzinho, que é uma parceria entre a editora Verde Vida e a Ancef Nacional, e tem como objetivo promover a conscientização e a prevenção da violência contra a criança e adolescente, além de incentivar práticas sustentáveis, cultivando uma cultura de paz. Tudo bem, Nayara? Seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui nessa manhã conversando com vocês. Legal. E temos também a Carolina Kerr, coordenadora pedagoga. Ela é coordenadora pedagoga de diálogos, onde atua na elaboração e execução e acompanhamento de projetos formativos e avaliação institucionais. Foi professora por mais de 20 anos e também orientadora pedagógica da Escola Vera Cruz. Dedica-se ao estudo da abordagem italiana de Reggio Emília desde 2008 e se especializou nas bases teóricas desse método. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. É um prazer estar aqui hoje. Falar sobre educação da primeira infância é realmente uma paixão que eu cultivo há muitos anos, então agradeço o convite. Legal. Eu vou fazer uma reflexão, a gente sempre faz ela também, além da frase que eu falei que eu gostei bastante, mas também ela dita um pouquinho como que a gente vai dialogar nesse bate-papo. A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Jean Piaget. E aí, como que vocês recebem essa frase do Jean Piaget? Começa? Bom, eu acho é exatamente nisso que eu acredito. Eu desde 96 trabalho com infância, né? Em especial com a primeira infância. E acho que em tudo que eu já estudei, em tudo que eu já vi, realmente a infância é a fase que a gente precisa valorizar, né? É onde essas crianças se começam a se constituir como sujeitos, é a fase que a gente humaniza esses bebês e essas crianças pequenas. Então, a importância esse cuidado com a primeira infância tem, ele precisa ser realmente pensado, problematizado e discutido e investido cada vez mais no Brasil, né? Então, acho que é muito importante a gente poder abrir espaço como hoje aqui para poder discutir sobre a primeira infância. Eu sei que é uma paixãozinha também da Nayara, né? A gente já conversou, ela falou, eu adoro o Jean. Sim, com Conta pra gente um certeza. pouquinho aí sobre essa reflexão. Bom, eu acho que assim, a criança, ela é muito criativa, ela é muito espontânea, né? E partindo assim para o lado da neurociência, é a fase da vida que a gente está mais propícia à neuroplasticidade, né? Que é a capacidade do cérebro se reestruturar, se adaptar para novas aprendizagens. Então, de fato, acho que a criança complementando, né? O que a Carolina falou, que a criança tem que ser estimulada, incentivada e trabalhada aí essa criatividade que vai refletir para o resto da vida dela. O que que impacta quando uma criança ela já entra numa pré-escola ou numa creche quando ela tem do um de 1 ano aos 3 anos, né, que a gente chama de pré-escola. Qual que é a diferença dessa criança que entra e de uma criança que entra direto no primeiro ano do ensino fundamental?
Bom, hoje a gente tem, né, a lei ela estabelece que é obrigatório o ingresso da criança a partir dos 4 anos de idade na pré-escola. Então, por conta disso mesmo, desse estudo, que é importante o desenvolvimento da criança desde cedo. Não que a criança não aprenda em casa, porque também tem esse mito, como se a criança tivesse um botãozinho ali de ligar que ela só vai aprender na escola. Não, a criança aprende em casa, em todos os ambientes que ela frequenta, né? Mas a criança ela precisa conviver com outras crianças desde da primeira infância, né, da educação infantil, para ela conseguir se desenvolver, não só indo para os conteúdos pedagógicos em si, mas a criança como um todo, né, no social, no emocional, enfim. Então é de suma importância e é muito bom que hoje a lei, né, ela está cada vez mais pensando nisso, vendo e enxergando a criança dessa forma, essa preocupação com o desenvolvimento integral. Eu acho que a gente pode pensar também que são cuidados complementares, o que a casa e a família podem fazer e o que a escola pode fazer, né? Então, acho que é isso que a Nayara falou. A gente acredita que é importante que as crianças estejam cedo na escola, né? Agora a gente precisa de uma escola de qualidade. E nessa escola de qualidade a gente tem um bom profissional, um bom professor, um professor que estudou, né, que se formou para poder fazer esse atendimento e esses cuidados com essa criança, para que se complemente ao que ela aprende em casa, ao vínculo que ela constitui com a família, ao quanto ela se desenvolve emocionalmente e na escola também. Então, a gente, apesar da escolaridade ser obrigatória a partir dos 4 anos, a gente acredita muito que a gente precisa investir no atendimento à creche, né? E que não só para as famílias, pelas famílias, mas também pelas crianças, para que elas possam ter acesso a essa experiência educativa de qualidade no contato social, no convívio social, aprendendo umas com as outras, né? Então, assim como a Nayara, eu também acredito que é super importante que as crianças possam ter acesso à escola. Legal. Carolina, a gente nas nossas pesquisas, né, no seu perfil, veio essa informação que nos últimos anos você tem se dedicado a fundamentar sua pesquisa e prática sobre movimento investigativo, viajou para conhecer escolas, projetos em outros estados e países. E nos fale um pouco, então, sobre essa abordagem do Reggio Emília e como ele é aplicado. Tá. Bom, Reggio Emília é uma cidade italiana que há muitos anos vem sendo uma referência para a gente em educação infantil. E por que ela é uma referência, né? Assim, ela é uma referência para a gente porque é uma experiência que colocou a criança como protagonista da experiência educativa, desde os bebês, desde o atendimento aos bebês, e construiu, a partir de uma imagem de uma criança muito competente, uma criança que pesquisa sobre o mundo, uma criança que constrói as suas hipóteses, uma criança que é capaz de produzir cultura e não só assimilar a cultura colocada, a cultura posta. Então, essa imagem dessa criança muito potente foi concretizada numa experiência que fortalece e oferece oportunidades para essa criança muito competente, né? Então, a gente tem uma experiência muito consolidada e muito estudada para a primeira infância. Então, é uma cidade que tem uma rede municipal que começa com Loris Malaguzzi depois da Segunda Guerra, com uma comunidade que decide que o grande investimento precisa ser a infância. Então, uma comunidade inteira de uma cidade que decide colocar os seus recursos voltados para a primeira infância. E a partir daí, então, investem em formação de professor para que esses professores compreendam essa potência, essa competência dessa criança e possam trabalhar com ela e constituem um currículo que a gente chama de currículo emergente, que é um currículo que vai criando oportunidades para as crianças se desenvolverem a partir da escuta das crianças, também do ponto de vista das crianças e não só do ponto de vista dos adultos. Então a gente tem aí uma coisa que para a gente é muito importante, que é pensar uma experiência educativa que tira o professor do centro da experiência, como a gente está mais acostumado, inclusive nas experiências de ensino fundamental, né? É o professor que ensina, o professor que planeja. Na experiência de Reggio Emília, o professor ele planeja com as crianças, não para as crianças. E aí tem uma diferença muito grande de perspectiva quando a gente pensa isso. As crianças são sujeitos daquela experiência, assim como o professor. Então, esse deslocamento dessa posição do professor
professor como centralidade, abre espaço para o protagonismo das crianças. Então, é por isso que essa experiência ela foi tão inspiradora. Ela é inspiradora não só no Brasil, né? Ela foi primeiro, acho que, descoberta pelos Estados Unidos, né, pelo Projeto Zero em Harvard. Acho que assim, talvez os grandes parceiros que tenham ajudado a divulgar a experiência de Régio são os americanos, e ela é uma inspiração hoje em dia para o mundo inteiro, né? E nesse sentido, hoje em dia a gente conhece muitas outras experiências também, né? Acho que a globalização tem ajudado a gente a se aproximar de outras experiências assim, mas a gente viu também que essa experiência no Brasil pôde fomentar muitas escolas a trabalharem nessa perspectiva. Acho que a gente teve um momento que isso virou uma moda, né? Aqui na cidade de São Ela Paulo, em acabou se tornando especial. referência e E algumas escolas conseguiram sair da moda só e se consolidar mesmo como um projeto educativo com inspiração. Mas a grande inspiração é você conseguir planejar com as crianças, ter crianças e professores como protagonistas da experiência educativa. Acho que é essa a diferença. E no Brasil, a gente tem tentado olhar para a infância e para a escola da infância nessa perspectiva, né? Acho que isso. E tem alguma diferença na abordagem de formação de um professor da rede pública para um professor da rede particular, para esse segmento, para esse método? Tem. A gente não deveria ter, né? A gente deveria partir do pressuposto de que a gente precisa formar bons profissionais para trabalhar com a infância, independente se eles vão trabalhar na rede particular, na rede pública, em institutos, em qualquer lugar, né? Então, eu acredito que a gente precisa pensar na formação desse bom professor. A gente não tem tido números interessantes em relação à formação inicial dos professores. Para vocês terem uma ideia, hoje, com dados de pesquisas recentes, menos de 5% das disciplinas oferecidas na formação inicial são de educação infantil. Muitas são optativas. E quando a gente fala de bebês, então, o dado é chocante, assim, é tipo 0,02% de disciplinas voltadas para bebês. Então, eu acho que, independente da gente pensar se é para a rede pública ou para a rede particular, os nossos professores têm saído das universidades sem formação específica para trabalhar com a primeira infância. Isso é um grande problema que a gente tem no Brasil, né? Então, acho que essa, eu acho, na minha opinião, uma das grandes questões para a gente discutir se a gente quer melhorar a qualidade do atendimento das crianças, independente de ser em escola pública ou particular. Aí é onde cria-se a defasagem, né? Porque esse método, ele é incrível, mas até então as crianças de escola pública, elas não têm esse acesso. Então, a maioria das escolas particulares hoje devem ter esse tipo de método ou métodos parecidos. E aí é onde vem a desigualdade de escolaridade, né? Que quando as crianças ou esses jovens que vão passando de ano em ano, né, ensino fundamental, ensino médio, quando chega numa universidade, ou se chegar numa universidade, não estão muito bem preparados. Realmente, então a defasagem ela vem de trás. Você acha que tem alguma forma disso ser mudado, fora a especialização de um pedagogo, mas voltando para o poder público? Então, só para trazer de volta, só para a experiência de formação inicial, porque o que acontece, assim, a gente, e aí indo na sua pergunta também em relação ao poder público, a gente tem documentos oficiais nacionais que vão que contemplam experiências que a gente chama de abordagens participativas, assim como Reggio Emília. Então, em termos de referência nacional, a gente tem uma base nacional curricular e documentos, por exemplo, como o currículo da cidade de São Paulo, que eles são muito atualizados, eles são documentos muito importantes e que trazem essa perspectiva de protagonismo infantil. Então, a nossa legislação, ela garantiria o acesso a uma educação de qualidade para qualquer criança, mesmo que não sejam escolas particulares, porque a nossa base
traz a criança como protagonista. A nossa base diz que a gente precisa trabalhar com as crianças, com qualquer criança, a partir de 6 direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, para qualquer criança. Então, claro, a experiência de Régio, ela pode ser para a gente uma grande inspiração. Ela não é um método, né? Ela é uma inspiração. Mas a nossa base, ela é um documento fundamental e importante que daria a possibilidade da gente ter uma educação pública de qualidade para todas as crianças. Mas aí sim, eu volto na questão da formação. A gente não está conseguindo formar esses professores bem inicialmente. E aí você tem toda a razão. Quando a gente chega na rede pública, a gente vai tendo essa diferença, muitas vezes porque as secretarias não estão investindo tanto na formação continuada, na formação em serviço. Às vezes as escolas particulares estão investindo um pouco mais, e aí a gente vai tendo realmente a desigualdade cada vez mais sendo aflorada. A gente tem secretarias como a de São Paulo, por exemplo, investindo bastante, mas é uma cidade com verba, uma cidade rica. Aqui em São Paulo, no estado, eu tenho acompanhado outras redes fazendo um grande esforço de formação de professores, mas quando a gente está falando de um país do tamanho do Brasil, com de realidades tão diversas, tão diferentes, a gente realmente sabe que essa qualidade da educação infantil só vai desde o início da sua vida, fazendo com que a gente tenha essa diferença de atendimento e desigualdade. Agora, também é importante assim, a gente pensar aqui nos dados, por exemplo, do censo, que trazem para a gente que um grande número de escolas, a maior parte das escolas está na rede pública, né? A maior parte das crianças, desculpa. Então, acho que mais de 70% das crianças está na rede pública. Uma parte dessa rede pública é conveniada, né? Então, não é, o poder público não está lá dentro, faz algum tipo de convênio, os municípios têm tipo de convênios diferentes. E os dados têm mostrado para a gente que nem sempre essa também é uma boa estratégia, né? O controle e avaliação desse atendimento nessas instituições conveniadas não tem sido adequado, né? E alguns dados têm mostrado isso para a gente. Então, acho que tudo isso vai reforçando isso que você tem dito. Então, o que a gente vê na educação, assim, a gente tem uma legislação muito boa, a gente tem uma base muito interessante, mas a gente tem várias lacunas aqui, que é pensar política pública de formação de professores e para sustentar essa legislação no cotidiano das crianças, né? Todas as crianças brasileiras têm direito a isso, né? Nayara, você tem alguma coisa a comentar? Eu acho que só complementar o que a Carolina disse. Eu lembro muito que quando a BNCC, lá em 2015, né, que ela começou mesmo, que as escolas começaram a fazer essa adaptação, porque antes a gente não tinha, ela trouxe essa perspectiva construtivista, né? Eu volto com Piaget, e aí começou a se questionar muito o método tradicional de educação, demonizar, digamos assim, não, porque é errado, não se deve educar a criança assim. Só que não, de fato, não foi investido na formação dos professores. Então, os professores tinham ali a teoria, digamos assim, mas eles não sabiam como eles aplicavam isso, né? E acabou, consequentemente, resultando, né, na aprendizagem dos alunos, né? Aí depois voltou, não, tem que voltar para o tradicional. E aí até a gente ainda está nessa busca, né, né, se adaptar, mas eu volto aqui à necessidade, né? A gente tem, de fato, um material muito bom, uma base, a BNCC, eu acho que ela é muito bem construída, assim, principalmente até o fundamental, mas, de fato, eu acho que a gente tinha que, né, as políticas, elas tinham que ser realmente pensadas na formação do docente, que é ele que está ali em sala, né? É ele que faz essa mediação. Então, só ressaltar essa importância. Só uma curiosidade, eu sou um professor, estou em formação, como que eu conheço esse método e quero trabalhar com esse método? Como eu vou atrás dele? Eu quero aplicar esse método, eu quero... Como que eu faço? Eu sou um profissional. Bom, eu diria que a primeira coisa é a gente se aproximar e entender a base. Base nacional curricular comum curricular. Agora eu fiquei na dúvida do C. Nacional comum curricular. Eu sempre vou falar. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Entender a nossa legislação,
entender o que a base traz, entender o que as diretrizes trazem para a gente. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque elas estão alinhadas a uma perspectiva de uma pedagogia das famílias participativas e não transmissivas ou tradicionais. Então, acho que esse é o primeiro ponto, começar a compreender isso. E a gente aqui falou da abordagem de Reggio, mas ela é uma inspiração, tem muitas outras possibilidades. Para mim foi muito importante porque foi um movimento de estudo para compreender como isso pode acontecer verdadeiramente na prática. Mas o mais importante do que isso são os fundamentos que a abordagem tem, que são os mesmos fundamentos que os nossos documentos oficiais têm. Então, eu acho que essa é a grande questão, a gente poder mergulhar no que os nossos documentos oferecem. A gente tem muito material bom produzido pelo MEC e produzido por algumas secretarias, né? Então, por exemplo, o currículo da cidade de São Paulo é um currículo que eu sugiro as pessoas conhecerem. Se você é um profissional do município de São Paulo, mergulhe, estude esse currículo, porque esse currículo ajuda muito a gente a pensar nessas bases, né, de como a gente coloca essa criança como protagonista, quais são os instrumentos que a gente pode usar, como, por exemplo, documentação pedagógica, que vem lá de Reggio Emília, mas hoje em dia é trazida para todos os documentos oficiais que a gente tem, tanto nacionais como municipais, como uma grande ferramenta para que o professor possa ouvir as crianças e planejar com elas. Então, eu diria isso para um profissional que está querendo começar. Estude os nossos documentos, né? Discuta com a sua equipe essa concepção de criança, essa imagem de uma criança competente. Comece a pensar, se ela é tão competente assim, que escola ela merece? Que escola ela precisa ter? Que oportunidades eu preciso gerar para essa criança que é tão competente? Né? E pensar sobre esse lugar meu de professor, tentando abrir muito mais espaço para o protagonismo das crianças. A gente teve exemplos aqui no nosso último bate-papo de OSCs, né, em institutos que recebem essa criança totalmente despreparada para o mercado de trabalho, né? A gente teve o exemplo da CAE, da Coping. Tem programas que pegam esses adolescentes e acabam fazendo soft skills dele para entender a Coping, por exemplo, no projeto Go que a gente teve aqui no início da semana. E saber pegar esse lado emocional, esse lado dessa criança, desenvolver também outras questões, né? Por exemplo, assim, o que ele pode desenvolver para além do currículo, né? E pela minha breve pesquisa sobre todo o método, tudo que a gente tem hoje, a gente também tem um novo ensino médio, o novo ensino fundamental, que é totalmente diferente da minha época, por exemplo, né? As escolas integrais hoje estão, né? A maioria das escolas de ensino de ensino público estão começando a Você ter tem um exemplo, né? essa mudança agora, colocando o ensino integral. A sua irmã faz. Sim, ela faz e é completamente diferente hoje a parte de psicológica dela. Ela integra a partir desse primeiro ano o ensino médio. Ela está estudando em escola integral. E aí as matérias que ela tem são matérias que tá fazendo ela pensar, faz ela entender a logística da casa, faz ela entender o valor de determinadas coisas, né? Moro numa periferia, então é uma única escola ali daquele entorno que consegue dar essa educação de qualidade, não é todas. Então eu sei que pelo menos ali em torno de 5 ou 6 mil crianças daquela escola, tô chutando que eu não sei exatamente quantas pessoas estudam ali, mas eu sei ali que daquela região, poucas vão ser as crianças que vão ter acesso a esse estudo. Que o Igor está trazendo as OSCs, né? Que elas falaram sobre educação, mas quando a gente fala disso, a gente sai um pouco de educação, porque às vezes não é educação, né? Tem a logística da casa, tem a logística de onde essa criança vive, tem a logística de como ela aborda aquilo que está sendo passado para ela, e como é que é a vida familiar dela, que às vezes não coincide ou não compete a ela conseguir aprender o que está sendo passado na aula. Realmente, o nosso ensino ele tem uma qualidade excepcional, mas a gente está falando de crianças de desigualdade social, de desigualdade de gênero. A gente fala sobre questões de raça e racismo e etc. e tais que essas crianças estão passando ali naquela escola ou passando ali em torno daquele ambiente. Então, às vezes a gente pode vir com um método maravilhoso, mas se a estrutura daquela criança, se a base de casa não for
algo, né? Ela não vai conseguir se concentrar. Então, se a gente pega uma criança que ela tem problemas em casa com pais que usam drogas, agressões, ou até mesmo uma família que está o tempo todo trabalhando, porque não tem como, pega uma mãe solo, que a estrutura é completamente diferente, pode vir um método excepcional. Aquela criança não vai conseguir ter o desenvolvimento correto, né? E aí eu percebo que esse projeto federalzinho tá vindo aí com essa mudança de pensar um pouco mais nessa criança de forma fora da escola. O que você tem um pouco para falar pra gente sobre esse projeto? Sim, é isso mesmo. A ideia, né, para além dessa introdução que vocês deram, né, que o nosso foco é a conscientização de crianças e adolescentes contra práticas de violência, né, uso de drogas, enfim, disseminar práticas ecologicamente sustentáveis, a gente tem essa preocupação em fazer com que o aluno ele se entenda como parte da sociedade, né? No lugar onde ele está, na realidade em que ele vive e principalmente como sujeito ativo da sua história, né? Então a gente sabe que informação a criança tem, o adolescente em todo lugar, a gente é bombardeado de informação o tempo todo, né? Mas o nosso trabalho, né, nosso projeto leva a criança a se entender, refletir na questão do problema e pensar como que ela pode fazer. Então a gente não traz nada pronto aqui. A gente leva a criança, a gente leva o adolescente a refletir no problema que a gente tem, que não tem como fugir, a gente precisa falar, só que ele levando ele a pensar como ele vai agir de acordo com o ambiente que ele está, com os recursos que ele tem. Que eu acho que é essencial, né? Não adianta a gente trazer soluções prontas ou, né, que a gente vê muito aí, que é lindo na teoria, mas na prática não é assim que funciona. Quais são as temáticas que a apostila aborda? Bom, a Elas gente. estão até aqui, né? Sim, Você pode sim. mostrar, né? Eu vou começar então, né? A gente dividiu, então a gente tem 4 temáticas diferentes e 3 apostilas voltadas para o Fundamental 1, do segundo ao quinto ano, e 3 apostilas voltadas para o Fundamental 2, do sexto ao nono ano. Então a gente começa essa abordagem com o Fundamental 1, que é o Conhece o Nosso Herói. Então aqui a gente começa a tratar com o aluno utilizando a figura do herói, porém não um herói com superpoderes, né? A gente traz essa humanização para o herói que está muito presente no universo infantil, porém a gente traz ele aqui como uma figura humana mesmo. Então até essa imagem do federalzinho, que é um agente, né, da Polícia Federal, levando o aluno a perceber que ele é o super-herói da sua vida, né? Da vida dele. Ele é o personagem principal. Protagonista, né? Exatamente. E, né, aqui também, do segundo ano, a gente trata, então, do ecologicamente correto, que a gente trabalha essas práticas. Acho que eu peguei a do professor, mas, enfim. Então, a gente traz para o aluno essas questões, né, ambientais, levando ele a refletir o que ele pode fazer, de novo, dentro da realidade dele, com os recursos dele, de acordo com a capacidade, né? E fechando aí esse ciclo do fundamental, a gente tem essa apostila aqui, onde a gente trabalha os diversos tipos de violência. Então, a gente exemplifica para o aluno, né, de acordo com a faixa etária dele, o que é a violência. Então, é muito importante falar, a gente sabe que é um assunto delicado, mas para o aluno saber, né, identificar, ele tem que saber o que é. Então, a gente traz essa temática aqui. Já para o Fundamental 2, a nossa primeira apostila, a gente começa tratando sobre drogas, né? Então a gente traz muito aqui informação que às vezes é muito equivocada, né? Em relação às drogas lícitas. Então a gente traz essa informação aqui para ele, né? A gente, enfim. E aí a gente seguindo a mesma lógica do Fundamental 1, a gente tem o ecologicamente correto para o Fundamental 2 e violência também para o Fundamental 2. Cada uma dessas apostilas para o aluno, ela também acompanha a apostila para o professor, né, de orientação. O professor, ele consegue fazer toda essa mediação somente com o que está na apostila, mas a gente sempre traz um material complementar, caso o professor se sinta, né, sinta essa necessidade. Então, a gente tem esse cuidado também. Muito, muito interessante, né? Essa proposta de ir até a escola e levar esse conhecimento, levar esse assunto que está tão latente, né? Que sobre a sustentabilidade, o que a gente está, né? Qualquer lugar, qualquer
com certeza já passou por algum momento no seu feed sobre é, meio ambiente, cultura, educação, né? Acho que não tem uma pessoa hoje que não tem essa sensibilidade de pegar sobre isso, né? E nessa proposta didática divertida, quais são os resultados que podemos obter com esse programa? Bom, isso, de novo, voltando aqui, trazendo um pouco para a neurociência, a gente aprende muito mais quando a gente gosta do assunto, né? E a criança é da cultura da criança, do jovem, a brincadeira, essa dinâmica, né? Então a gente traz essas temáticas que são importantes, delicadas, mas a gente traz de uma forma que o aluno participe e ele participe se divertindo, né? Muitas vezes pensando nessas questões, porque a gente sabe que é importante. Quando ele gosta, ele vai aprender muito mais. Interessante. É, Carolina, vamos falar aqui agora de um assunto que você até trouxe aqui com a gente, que é o da ODS 4.2, Uhum. né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre ela, essa meta que a gente tem, né? Que eu estava buscando aqui sobre a ODS 4.2. Bom, eu acho que essa ODS é a ODS que mobiliza meu trabalho, né? Acho que é em cima dessa meta que eu faço um trabalho de formação de professores. É com ela que a gente vem trabalhando nesse último tempo. A gente estava falando aqui, a Issa trouxe a questão do desenvolvimento integral, né? Então, essa meta é uma meta para a gente poder assegurar o desenvolvimento integral. Então, acho que a gente já começou aqui o assunto para falar dele, porque quando a gente está falando de um programa como esse, ou a gente está falando do atendimento às crianças na escola, pensando o desenvolvimento integral, não é uma escola de tempo integral, não é disso que se trata, né? É um desenvolvimento integral, a gente está falando de desenvolver todas as potencialidades do sujeito, né? Emocionais, cognitivas e todas elas, né? E então é uma visão holística que a gente pode ter desse sujeito, né? E isso também, de novo, é alguma coisa que está na base dos nossos documentos, mas é muito difícil da gente conseguir lidar no cotidiano da escola. É, de novo, difícil para os professores se prepararem para esse desenvolvimento todo, porque muitos desses professores foram formados por uma metodologia, por um método tradicional que focava no conteúdo e não no desenvolvimento integral do sujeito. É verdade. Então, a gente poder se deslocar de uma ideia de que a gente precisa não só olhar para o conteúdo, claro, porque o conteúdo vai fazer diferença na vida de todo mundo, mas olhar para o desenvolvimento dele de uma maneira integral. É essa que é o fundamental. Mas se a gente não tem informação para isso, é muito difícil a gente pensar que o professor vai dar conta de fazer um desenvolvimento integral desse sujeito, né? E aí a gente tem a questão da qualidade. Discutir qualidade de educação é uma discussão muito complexa, né? A gente, quando fala de qualidade, a gente precisa entender que qualidade é alguma coisa que não é pronta, ela é o que a gente chama de negociada. Então, qualidade de educação no município de São Paulo provavelmente é diferente de qualidade numa comunidade ribeirinha. O que aquela comunidade define como qualidade? Por outro lado, a gente precisa pensar que, como política pública, a gente tem que ter um mínimo de qualidade que é para território nacional. E Sim, precisa ser para todo mundo. O que é o mínimo de qualidade? Mínimo é ruim de dizer. O que é uma qualidade que a gente tem que garantir, que não é mínima, que precisa ser muito grande, mas que abarque também a diversidade e que seja uma qualidade que possa garantir também que depois a especificidade de cada uma dessas comunidades. E para pensar qualidade, a gente também precisa de dados. Eu acho que tem uma grande questão aqui, ainda no Brasil, que a gente não tem uma cultura de avaliação. E isso é uma questão que eu acho que é um dos grandes problemas para a gente conseguir atingir essa meta, ao meu ver, além de formação de professores, é a gente desenvolver uma cultura de avaliação. Eu preciso de dados para a gente poder monitorar essa qualidade. Então, a gente tem discutido agora, a gente vai ter novos parâmetros para a educação infantil, a gente acredita que nesse ano ou no próximo ano tem aí uma discussão nacional em relação a esses parâmetros de qualidade, mas além de ter os parâmetros, eu preciso ter instrumentos avaliativos, então a gente precisa desenvolver uma cultura de avaliação em larga escala, que a gente chama, que é a possibilidade de avaliar
o Brasil todo. A gente já tem isso para o ensino fundamental e médio, mas não tem para a educação infantil. E também uma cultura de avaliação do professor dentro de sala de aula, desde a creche, avaliando seus bebês. Não avaliando na perspectiva do conteúdo, não é prova, não é nada disso, mas é de ter uma cultura de avaliação, instrumentos que deem para ele informações sobre como esse bebê está se desenvolvendo, está aprendendo. Então, essa cultura de avaliação eu acho que é uma das grandes questões que a gente tem para conseguir atingir essa meta, né? Então, para mim, é formação de professores, é uma cultura de avaliação. E tem para mim uma questão também em relação a essa meta, que é essa ideia de preparação para o ensino fundamental. Ela é uma polêmica, né, Nayara? Com certeza. Porque a gente que trabalha na educação e principalmente quem é apaixonado pela primeira infância não consegue olhar a educação infantil como preparatória para o fundamental. Ela é em si algo importante, ela não é uma preparação, a gente precisa desconstruir essa ideia. Não tem preparação, né? Não é eu vou fazer com essas crianças agora para que elas possam viver um ensino fundamental melhor. Não, elas precisam viver agora, enquanto bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, uma educação de qualidade para o desenvolvimento nesse momento. Então, eu tenho grandes questões, assim, quando a gente coloca na meta, que é garantir essa preparação para o fundamental. Claro que a gente já falou disso no começo. Uma criança que está na escola desde o começo, ela com certeza tem um desenvolvimento diferente de uma criança que não teve acesso, mas não como preparação, como força e importância naquela idade mesmo, né? Nessa fase da vida, né? Eu acho que para você, quando você tá ali numa creche e você já tá habituada com as crianças, com as brincadeiras, com os toques, né? Quando você entra na fase do fundamental, que eu acho que vai afunilando um pouco mais a questão de conhecimento e outras coisas, se é uma criança que já está há um tempo, acho que é mais fácil essa adaptação, né? E você disse bem, você trouxe as questões de uma tribo ribeirinha, a gente está falando muito sobre escolaridade em grandes metrópoles, que eu, como periférica, questiono muito, então eu fico pensando para uma região mais para o interior, o Nordeste, que na verdade não tem nenhuma estrutura de concreto para ter uma escola, nem tem uma escola. Tem às vezes uma escola de madeira, ou aquela escola é no meio do mato, tem crianças que demoram 30 minutos andando para chegar naquela escola. São questões muito complicadas, né? Que aí a gente volta para o mesmo lugar. Não, às vezes não é questão de educação ou método de ensino, mas a estrutura em si que essa criança tem para chegar até aquele determinado local. E aí você também citou sobre o conteúdo, os professores, eles terem um conteúdo muito fechado. Também tive isso. Tive professores que ensinavam a gente. Tive um professor ótimo, que ele ensinava pra gente geografia através da música. Uma vez por mês, ele decidia sempre fazer uma aula para falar um pouco sobre cidadania humana, falar um pouco sobre a gente dentro de casa, queria saber como é que era a nossa vida, pedia para a gente falar como é que era, e aí, através disso, ele fazia e baseava como é que fala, o ensino dele. Como a professora de português, ela percebeu que para a gente entender uma determinada parte ali da literatura foi difícil. Então ela foi atrás de tentar aquilo deixar mais palpável, levar a gente num teatro que para mim seria muito difícil. Hoje, tudo bem que eu trabalho, tenho uma outra condição. Mas na época eu nunca tinha ido. Então eu não tive acesso. Então, essa professora me deu acesso e fez, de certa forma, eu entender ali a matéria. E aí eu percebo que quando sai um pouco fora do método livro, a gente consegue aprender mais, né? Então é onde esses métodos diferentes de ensino ele embarca, porque aí você não tá tendo uma educação apenas naquele livro, você consegue ter uma educação no seu entorno. Tipo, a TV comunica comigo, a planta, o banheiro comunica comigo. Aí é completamente diferente, né? Eu percebo que realmente é muito diferente. Mas é aquilo que você falou, realmente é sobre formação. Quando um professor ele pega para fazer aquilo, ou um diretor, ele tem isso empregado, aquela escola ela muda. Eu estudei numa escola que era só a minha escola era daquele jeito, não eram todas. Então, os meus vizinhos tinham educações diferentes do que a que eu tive. Então, eu tive uma formação mais voltada para querer fazer faculdade, porque na minha escola era empregado muito, muito isso. O meu vizinho não, para ele tinha que ir trabalhar.
porque para ele a escola que ele estudava não batia muito o martelo da universidade. E aí numa periferia que você sabe que como é que fala? São sonhos, né? Você ir para a Uhum. universidade. A gente não deixa aquilo palpável, né? Que você tem a oportunidade de ir numa universidade. Então, a escola que eu estudei, ela deixou aquilo palpável para mim, dizendo: não, você pode ir, você tem direito aí, você consegue entrar. Isso não tem nada a ver com a região que você mora. É só uma questão de você se esforçar em determinados pontos que aqui vamos te ajudar e você vai conseguir. Então, realmente, é muitos contrapontos, né? Quando a gente É. fala sobre educação, é É muita que coisa, né? aí que eu acho que entra, né, desde quando eu falei do federalzinho, a importância de uma aprendizagem significativa. É importante, a gente fala muito de avaliação da BNCC, mas ela deixa isso muito claro. Tem que levar em consideração a realidade do aluno. Por isso que ele tem que se enxergar dentro do lugar onde ele vive, dentro das condições dele, para tornar realmente significativa. Não adianta eu pegar algo. Uma vez eu vi, inclusive, uma entrevista, eu acho que era da Anitta, ela falando que não tem como eu chegar e querer que uma criança de comunidade, que ele tá vendo, escutando ali, a realidade dele é violência, eu querer que ele ache bonito, que ele entenda uma composição do Tom Jobim. Aquela não é a realidade dele, ele não vai se ver naquilo. Então, por isso que é importante a aprendizagem ela ser significativa, o aluno conseguir se ver, o que que ele pode ali dentro do contexto que ele vive. Eu acho que isso é muito importante. E entrando até, né, nessa questão do fundamental que as pessoas têm uma visão muito equivocada, né, o senso popular, de que a educação infantil ela é realmente uma preparação para o ensino fundamental, e aí eu direciono muito para a questão da alfabetização. Eu ouço muito, meu filho não aprendeu nem o nome ainda, e não é o foco, não. Tem crianças que vão aprender, tem crianças, mas não é o foco. Ele precisa aprender, desenvolver várias outras coisas antes dele ir para esse próximo passo, né? A educação infantil ela é a base. Então, ela tem ali as suas especificidades e tem que ser respeitadas, enfim. É isso. Falando um pouco, trazendo o tema, né, potencialidades e falando um pouco agora sobre a minha visão do que eu experienciei, é importante esse protagonismo da infância, porque eu tive isso, né? O meu ensino, a minha pré-escola, a minha escola aplicava muito lado artístico, então eu tinha aula de fantoche, eu tinha aula de circo, de teatro. Depois no ensino médio também, no ensino fundamental também tive aula de teatro, tive aula de música. Aí passei para o meu ensino médio, a minha escola era toda vamos à luta, vamos para a rua, incentivava isso, tinha semana. Eu fiz um trabalho gigantesco sobre a ditadura, a gente aprofundou, então eu sempre tive essa experiência, essa vivência, né? E é o que a gente sempre está aqui na pauta em todo o currículo de ambas, sempre traz muito essa questão do protagonismo, né? Então, assim, só tentando trazer um pouco do resumo. O que que isso influencia, assim, para uma criança que não teve e para uma criança que teve? Como que ela reflete isso no futuro dela? Bom, acho que a primeira coisa assim que eu tenho sempre trabalhado na formação é que participação é um direito e que está inclusive escrito na nossa legislação, né? No ECA, a gente tem uma lei da infância que inclusive coloca a criança como participante das decisões sobre a vida dela. Então, sempre nas formações, a primeira coisa que eu tenho discutido com os professores é direito das crianças participar daquilo que é decidido na vida dela, né? Ela tem esse direito de participar. E eu acho que à medida que a gente constrói experiências de participação, como essa que você está contando que você viveu, a gente pode pensar que a gente constrói um cidadão que realmente pode viver a democracia, viver a experiência democrática e pode lutar por ela, né? Assim, acho que a participação, o protagonismo tem muito a ver com valores democráticos. Né? Então, a participação, a liberdade de pensamento dentro da escola, o protagonismo desse sujeito é, é como se a gente pudesse pensar que é a oportunidade da gente colocar em prática o que a gente acredita como valores democráticos numa democracia. Então, assim, tem uma coisa que o Dewey fala, que é um pesquisador que a gente usa muito nas abordagens participativas, que a escola não é preparação para a vida, a escola é a própria vida. Se a gente pensar que são 17, 18 anos de vida daquele sujeito, ele não vai vir a ser um sujeito cidadão, ele precisa ser cidadão desde que ele tem um ano dentro daquela escola, né?
Ele precisa viver esse protagonismo. Então, a gente sempre diz que as abordagens participativas, elas têm como um grande pilar os valores democráticos, princípios e valores democráticos. Então, como isso, como protagonismo, como participação, como liberdade de pensamento, entre outros. Então, eu acho que se a gente quer uma sociedade e a gente quer manter a nossa democracia, isso precisa acontecer desde que a gente é bebê. E a gente discute muito nas formações o que é um bebê protagonista, o que é participação de bebês. Como que bebê participa dentro da creche? Desde que ele entra, né? Como que a gente escuta esse bebê? Porque a gente acredita que é vivendo situações de protagonismo como essa que a gente vai construir, então, esse cidadão que luta pela democracia, que luta pelos seus direitos, né? Eu acho que é nesse sentido. Então, não dá para a gente ter uma escola que não abre espaço para o protagonismo, que o tempo inteiro esse sujeito está submetido, mas que a gente quer que no futuro ele seja cidadão. Então, acho que tem uma incoerência muito grande aqui quando a gente pensa sobre isso, né? Essa escola tradicional, que é uma escola que não abre espaço para o protagonismo, ela não tem um pilar democrático como base, né? Porque ali a única, os alunos, os estudantes estão sempre submetidos ao desejo de outro, né? Então acho que tem aí uma questão, para mim tem a ver mesmo com a gente pensar que futuro a gente quer. Acho que é uma coisa bem mesmo de escolha de pensar que futuro a gente quer para o nosso país, né? Sim, a gente fala muito de uma sociedade, né, de uma geração que a gente quer que critique, pense em coisas novas, mas como que a gente vai ter essa geração se a vida inteira dele ele foi ensinado a só escutar, a só ser passivo, ele nunca foi ativo. Então, como que ele vai se tornar isso se ele não tem essa referência, né? Então, tem que começar desde lá da creche mesmo, né, do 0 aos 3 anos e pela vida toda dele. Ele tem que ser incentivado a pensar, a questionar. Então, para isso se refletir no futuro, né? Eu acho que eu digo mais, essa parte toda, esse desenvolvimento todo é colocado muito como obrigação, né? Uma mãe de periferia, ela vai deixar o filho numa creche, não porque ela entende que a creche é importante, mas porque ela tem que trabalhar. É um assistencialismo, né? Outra visão que as pessoas têm, Exatamente. como se a creche fosse só isso, só cuidar. E você vai acarretando isso para outros ensinos, Sim. porque aí é obrigatório você ir lá, você ficar lá, porque é um lugar seguro para você ir. Né? A mãe periférica, não só ela, mas, enfim, aquela família ali que não tem muita estrutura, ela não vai colocar e não vai falar para a criança que é importante. Vai ser muito difícil, porque se um dia aquela criança faltar ou aquela criança não conseguir ir, vem o conselho tutelar e retira aquela criança daquela família. Então acaba tudo que sendo muito obrigatório você ter que estar lá. E aí, às vezes, a criança tá lá e ela nem sabe o porquê que ela tá lá. Ela nem entende o porquê que ela tem que ficar ali, lidando com professores, com matérias que ela não entende, que ela não gosta, que ela não acha que pra ela é importante. E aí ela começa a querer cabular e não presta atenção, e aí você chega aos 18. Começa a entender mais que você precisava daquilo, que agora vai começar a ingressar uma outra parte da sua vida, que você também não começa a entender, e aí, enfim, começa a ter vários personagens e várias pessoas aí perdidas que demoram um bom tempo para entrar no mercado de trabalho, né? Eu falo que, assim, o Igor teve essa formação, eu não tive tanto essa formação. Então, o Igor começa a entrar na profissão muito mais cedo do que eu. Enquanto o Igor tem 10, 11 anos de carreira de designer, eu tenho um pouco menos. E temos a mesma idade. Então, realmente, essa importância e essa... Como é que fala? Como é que é a palavra que a gente utiliza? Centrada. Não, quando você dá uma significância para isso, né? Que as pessoas têm que entender que isso é importante. Não é uma obrigação, é importante. De fato, é necessário você ter que entender que a criança tem que estar lá para o desenvolvimento cognitivo dela. Eu acho que você tem razão. Eu acho assim, primeiro, eu apoio a ideia da obrigatoriedade, porque eu acho que é como direito. Então, eu apoio a obrigatoriedade. Aliás, eu acho que deveria ser obrigatório desde pequeno. Eu apoio isso. Desde o 0. Mas eu apoio isso porque num país como o Brasil, a gente precisa ainda da obrigatoriedade. Então, isso é uma coisa que eu apoio. Mas eu concordo com você que a gente, como educadores, está errando um pouco em não construir com as comunidades a importância da escola, o lugar da escola. Porque muitas vezes a escola tem se isolado e não tem feito um papel que é super importante,
que nos instrumentos de avaliação institucional que a gente tem no Brasil e pelo mundo, um dos itens é a relação com a comunidade. A escola não pode estar isolada da sua comunidade, dos outros equipamentos, por exemplo, né? Ela precisa estar envolvida nisso, porque a possibilidade da gente criar um vínculo com a comunidade é mostrar para as famílias que a escola vai muito além da obrigatoriedade ou de um prato de comida que é fundamental para a maioria das crianças brasileiras. Quer dizer, não é um problema isso, porque isso é fundamental. Muitas famílias vão colocar ali porque vai ser a refeição que a criança vai Sim. ter. Essa é a nossa realidade. Mas a gente está errando e falhando na construção de uma ideia de escola diferente a essa, de uma escola que se integra à comunidade. Eu acho que a gente tem casos isolados de escolas que têm conseguido fazer isso. Mas Muito isso isolado. deveria ser o que é o normal, deveria ser o que todas as escolas fazem, né? A gente vai tendo algumas experiências. O município de Jundiaí tem um projeto que chama Desemparedamento da Escola, que se propõe a fazer esse vínculo com a comunidade, a pensar o entorno como continuidade da experiência educativa. A gente tem algumas experiências, algumas escolas pontualmente em São Paulo, mas isso deveria ser algo que todas as escolas fizessem, porque você tem toda a razão. Não dá para a gente virar a chave de valorização da educação se a gente não começar a construir com essas famílias, com essas comunidades, o que é a escola para além da obrigatoriedade, para além do lugar onde você se alimenta, para além do lugar onde você está livre, de uma certa forma, entre aspas, de uma situação de violência. A escola é muito mais do que isso, né? Exato, e é um trabalho em conjunto, né? Como eu já disse, a educação ela não acontece só dentro do ambiente escolar, né? Da instituição, ela vem desde a família e a gente tem que trazer isso, né? Trazer a família para dentro da escola, o entorno ali, para entender que a gente está em prol de um só objetivo, né? Que é a educação. Eu estou muito honrado de ter esse bate-papo aqui, que é algo que a gente sai daqui assim, parece que eu tô me alimentando muito mais da educação e Sim, essa força de espalhar para o mundo, assim, da importância de ser um orientador, de métodos, de, enfim, disseminar, né, espalhar o quão é importante essa educação. Agora eu quero trazer uma perguntinha mais pessoa física. O que que isso alimenta na alma de vocês? Virou a chave, fechou, foi para casa, olhou pro espelho, eu e eu. O que que isso transforma na vida de vocês como pessoas? O que que vocês levam isso como protagonismo na vida de vocês? Qual é o alimento da alma? Como isso chega para vocês como pessoa? Bom, eu costumo dizer que eu gosto muito de ver sentido em tudo que eu faço, né? Tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. E estar na educação eu vejo sentido, eu vejo que eu estou trabalhando em prol de algo muito maior. Não é claro assim, a gente tem sempre a expectativa e a realidade. Óbvio que eu tenho noção, eu fui professora por 8 anos, né? Eu sei que eu não vou transformar a vida de todos os meus alunos, até com o projeto aqui, né? Eu sei que eu não vou transformar completamente, mudar o mundo com o federalzinho, mas eu vejo o significado nisso. Se eu conseguir plantar uma semente, sabe? Fazer o aluno, o professor, ou mesmo alguém da comunidade ali, né? Pensar, refletir no que ele está fazendo, para mim já valeu. Então, eu acho que é isso. Eu vejo significado naquilo que eu faço. E é isso. Bom, eu, nesse meu processo como educadora de muitos anos, quando comecei a entender o que seria uma abordagem participativa, o que seria uma ideia da gente desconstruir o tradicional, como a gente está falando de princípios e valores, eu acho que não me modificou como educadora, me modificou como pessoa. Então, na minha vida, eu consigo ver marcos, assim, de quando eu comecei a entender essa perspectiva de educação. Eu acho que tem uma mudança muito grande para mim como sujeito, como pessoa. E aí, esses princípios e valores não estão me conduzindo só na experiência da escola, me conduzem, na verdade, na vida. Qualquer decisão, qualquer pensamento, qualquer discussão que a gente tem em família, qualquer coisa, eu acho que é disso que se trata, assim. Então, eu acho que para mim foi uma virada de chave, porque eu estudei numa escola tradicional e nas minhas primeiras experiências de trabalho, eu também trabalhei nessa perspectiva. Eu não sabia nem
que poderia existir uma educação diferente dessa que eu tinha tido. Então, eu acho que a hora que eu começo a entender isso, tem uma transformação minha como pessoa, né? E aí acho que eu também compartilho dessa ideia da Nayara, de que poder ver algumas transformações acontecendo e a gente poder valorizar cada pequena transformação nos lugares onde a gente está faz muita diferença, né? Então, fazer uma formação numa rede pública, trocar e aprender com eles e poder plantar ali uma pergunta é muito interessante. Uma conversa de professor que às vezes eu tenho lá no centro cultural que eu trabalho é a oportunidade de poder eu aprender com o professor e poder fazer algum tipo de provocação. Então, eu acho que a gente colhe isso todos os dias, mas para mim também tem essa questão de que eu fui transformada também com essa perspectiva. Não consigo me imaginar hoje em dia entrando numa sala ou fazendo uma formação numa perspectiva tradicional. Isso não faz parte de mim como pessoa mais, né? Então, acho que isso foi muito transformador. Legal. Nayara, para todo mundo que quiser conhecer um pouco do Federalzinho, do projeto, as redes sociais, Editora Verde Vida, Isso, a gente tá no Instagram, no antigo Twitter, que é o X, né? X. No Thread. Isso, e no LinkedIn. Então, inclusive, eu convido a todos a acessar as nossas redes. A gente tem divulgado bastante e vão acompanhando aí o nosso projeto. Eu percebi que vocês estão num mês literário, né? Muito interessante Isso. de fazer algumas frases, né? De alguns autores conhecidos. Isso mesmo, a gente está trazendo essa valorização, né, da cultura nacional, então a cada semana a gente está homenageando um autor ou uma autora brasileira através das suas obras. Está bem interessante Legal, muito bonito. acompanhar. Legal. Carolina, obrigado pela Foi um participação. prazer. Foi uma honra ter vocês Uhum. aqui hoje. Saímos, né? A gente sai daqui transformado, Sim, né? foi um debate que muito bom. bom. Que é o poder de um orientador hoje na vida, né? De Da sair Bastante. educação, né? da educação, a gente sair da porta transformado. A gente não é aquele que entrou, a gente mudou. Então, muito Que obrigado. bom. E que continuem a valorizar os nossos professores, os nossos métodos, né? Eu acho que o Brasil está precisando colocar também como protagonismo a educação. Com A gente certeza. tem lugares ótimos que oferecem planos incríveis da educação, mas a gente está bem desfasado, né? Precisa ter mais isso. E que bom que vocês estão aqui hoje para falar um pouquinho, para a gente conversar, né? É isso. E para você que ficou com a gente aqui, acompanha a gente nas redes sociais, do Idem, da Editora Verde Vida, de todo aqui o nosso grupo. Foi uma honra estar aqui com duas pessoas incríveis. Continua aí com a gente nos próximos encontros e até breve.